Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor Zé Maria chegando. Quero aproveitar esse momento aqui, eu chamo de o nosso momento devocional, nosso momento de entender Deus, de falar com Deus, de aprender sobre Deus. Eu quero falar hoje com vocês uma pergunta que eu fiz na igreja e disso virou uma mensagem. O que é a vida? Você sabe o que é a vida? O que é a vida? Bom, teríamos tantas coisas para falar sobre a vida, mas vamos perguntar para a Bíblia o que é a vida. Quando nós pegamos a palavra de Deus no livro de Salmo 90, verso de número 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tá, precisamos contar nossos dias, porque são poucos, não são muitos não. Versículo 10, Salmo 90, 10, eu li o 12, Salmo 90, 10, diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem ou chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quero pegar só essa última parte aqui. Passam rapidamente e nós voamos. Então, o que é a vida? A vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. O intervalo que passa rapidamente e nós voamos. Quando diz o texto aqui que a nossa vida tem duração de 70 ou 80 anos ou mais, na verdade, o salmista ou o próprio Deus aqui não está falando sobre contar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 10, 20 anos, 30, 40. Não é isso que ele está tentando dizer para nós. Ele está dizendo o seguinte: todos que nasceram sabem que vão morrer. Então, todos que nasceram sabem que vão morrer. Já nasce sabendo que vai morrer um dia. Pode ser 70, pode ser 106, pode ser 90, pode ser 30, pode ser 10, pode ser 20. Alguns apenas respira e depois morre, prematuramente. Isso é vida. A vida é o quê? O intervalo entre o nascimento e a morte. Muitas coisas que as pessoas estão deixando para fazer depois, deveria se repensar e começar a fazer hoje. Por exemplo, já que a nossa vida passa rápido e voa, o Salmo 103, ele vai dizer para nós assim, Salmo 103, cadê? Diz assim, Salmo 103 vai dizer para nós, versículo 15: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Quer dizer, é tudo muito rápido. E o que é mais importante nessa vida, ou nesse intervalo que nós chamamos entre o nascimento e a morte? O que é mais importante? Qual é a parte mais importante desse intervalo? É a nossa alma, ou nosso espírito. Eu vou falar de alma como sendo o espírito, até porque a Bíblia Sagrada diz que somente a palavra de Deus seria capaz de separar o espírito da alma. O espírito é tão ligado à alma que não tem como separar, a não ser o Espírito Santo. Somente a palavra de Deus consegue separar. Fora disso, não tem como separar o espírito da alma. A alma é nosso estado de consciência, nossa parte que raciocina, que pensa. Nós temos que cuidar da nossa alma. Eu acho que quando você cuida da sua alma, você está cuidando do seu espírito. Porque tudo que a alma faz afeta o espírito.
Tudo que a nossa mente faz afeta o nosso espírito, afeta o nosso coração. Então anota aí para você não esquecer. A alma é a nossa parte que raciocina, que pensa. A alma é dotada de pensamentos, desejos, vontades e emoções. Eu preciso controlar os meus pensamentos, preciso controlar os meus desejos, preciso controlar as minhas emoções, porque dependendo do que eu faço, eu vou afetar o meu espírito. Será que você está sabendo como viver de forma controlando, corrigindo a sua alma? Por exemplo, nós estamos agora vivendo a época do carnaval agora. Qual é o desejo da alma de muita gente que está me assistindo agora? Qual é o desejo, qual é o pensamento de tantas pessoas? O que as satisfaz agora mesmo? Se a alma está dotada de pensamentos, desejos e vontades, você percebe que os pensamentos, os desejos, as vontades das pessoas, elas querem curtir, elas querem viver a vida. E elas dizem assim, tem que viver a vida porque quando morrer, morreu, acabou. Não, morreu, não acabou não. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz para nós assim, só para você ter conhecimento disso aqui. Hebreus 9, 27. Para você entender. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, quantas vezes o homem morre? Uma só vez. Você não morre e reencarna e nasce depois, não. Você só está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a você e eu está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. E o juízo será como, pastor? O juízo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o juízo. 2 Pedro 2, 9, diz assim, olha só, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Então Deus livra da tentação os piedosos e reserva os injustos, aqueles que praticam a injustiça, para o dia do juízo, para serem castigados. Olha só, os ímpios serão castigados. Quem? Os injustos, os infiéis, os que sabem que deveriam fazer o bem e não fizeram, serão castigados no juízo. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades. Os atrevidos, os arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Quer dizer, aquelas pessoas que acham que pode fazer o que quer, que elas têm o poder, que elas têm o domínio sobre tudo. Essas pessoas serão castigadas no dia do juízo final. E o juízo vai acontecer, meu amigo. O juízo vai acontecer. O versículo, capítulo 3 aqui de Pedro, versículo 7, capítulo 3, 7, diz assim: os céus e a terra que existem agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Existem pessoas que não preocupam com a salvação delas. Elas vivem como se a vida é só isso mesmo, é isso aí. A gente morreu aqui, acabou. Não, morreu, não acabou não. Quando você morrer, aí você vai passar para a eternidade. E se você não cuidou da sua alma, da sua vida espiritual, se você não cuidou dos seus desejos, das suas vontades, você pode ter certeza que você será castigado no juízo final. Por isso que hoje muitas pessoas elas fazem coisas e dizem assim: mas cadê? Eu não vejo Deus punindo ninguém. Sim, claro, Deus não está punindo agora, porque Deus está esperando que as pessoas se arrependam. Deus está dando uma chance para que as pessoas se arrependam. Óbvio, claro. Se as pessoas não se arrependerem, aí sim, quando chegar o juízo para elas,
elas serão castigadas. E o juízo chega de duas formas. Jesus volta, o que não está tão longe, ou a morte, o que é mais provável, já que a vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. Então diz aqui sobre o juízo final, quando vier o Filho do Homem, Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Hoje nós temos ovelhas e temos bodes. Os bodes são aquelas pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber das coisas espirituais. Às vezes tem até bode dentro da igreja. Está na igreja, mas não respeita nada, não ouve a palavra. Me perdoe, talvez, fazendo aqui das palavras de Hernandes Dias Lopes. Os púlpitos hoje, infelizmente, estão cheios de pessoas que não estão qualificadas para estarem no púlpito. E elas têm produzido não ovelhas, elas têm produzido bodes. E têm feito um mal muito grande para o Evangelho de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, como educadores cristãos, como educadores espirituais, como pastores, referência para muitas pessoas. Então, o Senhor Jesus vai apartar uns dos outros, assim como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E assim, meu amigo, diz o apóstolo Pedro, que o Senhor Deus vai castigar os ímpios. O Senhor Deus vai castigar os ímpios. Os ímpios serão castigados. No Salmo 9, quando você pega lá no Salmo 9, 17, o salmista já dizia, o salmista já sabia dessas coisas. Mas o diabo quer enganar, né? Dizer, não, isso é besteira, isso aí, morreu, quem acaba são as pessoas. Salmo 9, 17 diz assim, os ímpios serão lançados no inferno. Quem serão lançados no inferno? Os ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas que praticam a impiedade, desejo de praticar a maldade. Desejo de praticar a maldade. Impiedade, desprezo pelas coisas sagradas, desprezo pelas coisas espirituais. Tem muito ímpio na igreja, ou seja, pessoas desprezando o que deveria prezar. E quem mais? Todas as gentes que se esquecem de Deus. Tem pessoas que no momento que ela está vivendo, ela nem lembra de Deus. Ela nem quer saber de Deus. É como se Deus para ela não existisse. Ela está no outro mundo, ela está fascinada pelas coisas e ela não quer saber de Deus, ela nem lembra de Deus. E aí o salmista diz que essas pessoas serão lançadas no inferno, juntamente com ela, todas as pessoas que se esquecem de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão esquecendo de buscar a Deus. O Salmo 16, versículo 9, também fala disso. Salmo 16, 9, também vai falar sobre as pessoas que serão lançadas no inferno. Infelizmente, nós falamos aqui, mas as pessoas, às vezes, elas deixam para lá. Algumas pessoas, elas têm o coração como seguro, né? Elas pensam assim, nada vai me acontecer, eu estou bem, estou prosperando, tudo está dando certo na minha vida. Olha aí, eu estou aqui curtindo a minha vida, eu estou aqui curtindo, portanto, alegre está o meu coração, regozija a minha língua, eu estou feliz, olha aqui como é que eu estou, minha carne está repousando segura, estou feliz, não tenho problema algum, sabe? Só que ela esquece que a vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. Pode ser um intervalo curto, pode ser um intervalo mais longo, mas a verdade vai chegar o fim, e quando o fim chegar, seria melhor você estar preparado, porque a eternidade, aí você não morre mais. Depois que você passar por essa morte física aqui, ou Jesus voltar, aí você não morre mais. Aí você vai receber a recompensa, seja o castigo ou a salvação eterna. Se for a salvação eterna, glória a Deus. Mas quem for para o castigo eterno, lá haverá pranto e ranger de dente. Haverá sofrimento todos os dias, todos os dias, todos os dias. E de lá
nunca mais sairá. Você vê que Deus é misericordioso, Deus vem avisando, vem falando, a palavra vem dizendo, mas as pessoas não estão dando ouvido. Noé pregou muitos anos e as pessoas não acreditaram que Deus iria um dia acabar com o mundo. É como hoje, nós falamos, Jesus vai voltar, as pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. Mas mesmo que Jesus não volte, ou mesmo que Jesus volte daqui a 100 anos, você não vai viver mais 100 anos. Uma coisa é certa, você está vivo hoje e pode morrer amanhã. Não tem dinheiro que impeça a sua morte. Não tem riqueza que impeça o dia da sua morte. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas a morte é inevitável. Você pode ter todos os amigos do mundo, você pode ter todos os milhares e milhões de curtidas no Facebook ou no Instagram, mas a morte é certa. E quando chegar, ninguém impede. Então o melhor é que quando você partir dessa vida, você possa estar com Jesus, caminhando com Jesus, amando Jesus nas ruas de ouro e recebendo a recompensa eterna do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, oh, como é bom saber que Tu és o nosso Deus, nosso Pai que nos ama, que cuida de nós, que abençoa, o Pai que perdoa os pecados. Ele canta, eu falo mas Deus, o Senhor está tocando o coração agora de algumas pessoas que foram tocadas agora. Existem pessoas que estão pedindo perdão agora. Existem pessoas que foram tocadas agora, estão pedindo perdão, dizendo: Deus, me perdoa. Eu estou fazendo a vontade dos meus pensamentos, a vontade da minha carne. Existem pessoas dizendo: Deus, eu sei o que é certo, mas eu não estou tendo força, estou fazendo o errado. Me perdoa, me dá força, me dá ânimo, me dá poder, me dá... É isso, Pai, eu quero pedir o Senhor então por ela. Pai, eu levanto as minhas mãos para dizer a esta pessoa: seja você, minha amiga, abençoada. Seja você, meu amigo, abençoado também. Em decora abençoa este homem, meu Deus. Abençoa esta mulher, meu Pai. Livra ela dessa cilada que o diabo está tentando na vida dela. Livra ela desse laço. Livra eles desse laço de morte que o diabo quer preparar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esta vida nas Tuas mãos. Eu peço livramento para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Estão todos nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória e honra de Deus. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Olha, Deus falou com você e te deu um livramento hoje, não sei o quê, mas Deus deu um livramento. Alguém, senti que Deus deu um livramento para alguém e pode ser para você, tá bom? Deus abençoe você, receba esse livramento aí e agradeça a Deus por ter pensado em você na hora que nós oramos, tá bom? E eu espero você no próximo domingo, nós estaremos aqui de volta, sempre às 10 horas da manhã, nas quartas e sextas também, 10 horas da manhã, nós trazemos aqui uma palavra de reflexão, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Espero você no nosso próximo programa. Deus abençoe, forte abraço e até lá.